Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e para quem não sabe, aqui no canal eu periodicamente faço avaliações de equipamentos que não são só de som. Eu tenho uma playlist chamada Mind the Technology, eu já falei sobre notebook, smartphone e outros itens também, porque eu gosto de tecnologia em geral. E hoje, cara, eu tô com um produto que parece ser assim exatamente um meio termo entre as duas coisas. É um produto de tecnologia, né, mais tradicional, mas ao mesmo tempo que também é um produto mais de som voltado para a galera que é entusiasta de áudio. É um desses hubs USB tipo C, para quem, como eu, né, vive a vida de dongles, né, pessoas que têm um notebook que tem pouco ou nada além de uma ou duas portas USB tipo C, né, e assim como eu, precisa de outras conexões, né, precisa de USB-A, precisa de leitor de cartão de memória, esse tipo de coisa. Só que é um produto que ele adiciona a essas funções um amplificador e DAC para fone de ouvido de alta qualidade. É um conceito bem interessante. Tipo, eu tenho um MacBook Air M1 e antes eu tinha um Asus ZenBook Flip S. Os dois são ultrabooks que têm justamente assim poucas portas USB tipo C. Então, assim, eu, cara, sempre levei por aí justamente um dongle USB tipo C dos mais genéricos, né? Eu usava agora um da Ugreen, que tem aí, tipo, entrada USB tipo A, HDMI, a saída HDMI, né? Que tem leitor de cartão de memória, né? Para mim, tudo isso é muito útil. Então, assim, eu achei bem interessante a proposta de aliar um hub USB tipo C desses, né? Com saída de fone de ouvido de alta qualidade. É esse cara aqui, que é o ICO ITX01. Ele foi enviado pela Hi-Fi Go. Vou deixar o link na descrição caso você se interesse, ele custa $100. E falando em Hi-Fi Go, uma coisa interessante. A Hi-Fi Go está organizando um sorteio agora para os inscritos aqui do canal do ICO OH2 Opal, que eu avaliei há pouco tempo aqui no canal. Dá uma olhada aqui em cima, caso você não tenha visto a avaliação dele. Vai ser sorteada uma unidade entre vocês. Para se inscrever, dá uma olhada no link na descrição, tá? Vai durar uma semana esse sorteio, para você, enfim, poder se candidatar lá. E aí, depois dessa semana, vai ser anunciado o vencedor e ele vai ganhar o OH2. Se for uma pessoa de fora do Brasil, se não me engano, vai ter que pagar pelo frete, tá? Mas o produto é de graça. E se for uma pessoa do Brasil, sem custo nenhum. Acho que vai ser, né? Porque a maioria das pessoas que me assiste é do Brasil, mas... Enfim, mas é isso, vamos falar aqui sobre o ITX01. Bom, ele é um dongle USB tipo C mais tradicional, tá? Mas dos mais bonitinhos, cara, ele é muito bem acabado, ele é todo de metal, sabe? Tem um formato interessante com esses chanfros, né? Ele é assimétrico nesse sentido. Achei um produto realmente assim muito, muito bonito e bem acabado. Ele é USB tipo C, né? A conexão, obviamente, né? Como muitos desses dongles atuais, e o cabo é fixo. Então é um dongle normal, tá? Mas muito bem feito. Mas agora vamos para as funcionalidades. Bom, primeira coisa, você tem 4 portas USB. Você tem 2 tipo A aqui desse lado, uma tipo A desse lado e uma tipo C desse lado aqui. Todas são USB 3.2, tá? Então, bastante recente, que suporta até 10 gigabits por segundo de taxa de transmissão. Então, bem interessante nesse sentido. Você tem também uma porta USB-C para carregamento. E aí, é o seguinte, outra coisa bem interessante. Ele suporta até 100 watts, tá? Então, essa é uma porta para passar energia para o seu computador. Então, eu posso plugar aqui, por exemplo, no meu MacBook, né? O hub no MacBook e o cabo de força do MacBook aqui no hub. E no caso da Apple, se eu não me engano, ele vai funcionar com até 87 watts. Então é um carregamento bastante rápido, tá? Acima de muitos desses hubs que eu já vi por aí. Bem interessante isso. Você também tem uma porta HDMI, que é essa daqui, que suporta até 4K 60 Hz, tá? Bem interessante também. E desse lado aqui, duas entradas para cartão de memória. Um TF, né, ou micro SD, e um cartão SD. E outra coisa interessante, elas podem ser usadas simultaneamente. Então você pode ter 2 cartões aqui, que ele vai ler os dois, vai transferir arquivos dos dois simultaneamente, o que nem sempre acontece nesses hubs também. Em termos de som, que é o que você provavelmente está curioso para saber, é o seguinte, ele tem 2 saídas aqui para fone de ouvido, uma saída P2 tradicional e uma saída balanceada, tá? Pentacom 4.4mm. E ele também tem uma telinha aqui que permite que você escolha entre 3 modos diferentes, tá? Quer ver? Eu vou colocar ele aqui no celular só para você ver. Eu não consigo alterar os modos aqui pelo celular, mas só para mostrar para vocês a telinha acesa. E a cor muda de acordo com o modo. Você aperta aqui de novo ele não vai funcionar, mas você aperta e você transita entre esses 3 modos diferentes aqui. As cores ficam diferentes entre cada um deles. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, sobre o efeito desses 3 modos, mas ele tem essa funcionalidade.
Agora, em termos de especificações, ele não é tão incrível quanto eu, de certa forma, esperava. Por quê? Primeiro, o chip de DAC é um chip que eu nunca ouvi falar, chama-se SNC8600. A marca diz que é um chip customizado, então não sei se é fabricado por ela, não sei se é uma coisa que foi feita para ela, mas eu não consegui achar praticamente nada a respeito desse conversor. Então assim, tipo, cara, se eu pesquisar por esse nome no Google, eu só acho referências ao próprio ITX01. E o que acontece? Assim, o suporte a formatos de arquivos é limitado. Você só tem suporte a PCM e só até 192 kHz. Você não tem, como muitos dongles hoje em dia, você não tem DSD, você não tem taxas de amostragem mais altas. Eu não sei qual a profundidade de bits, por exemplo, eles não falam. Não tem suporte MQA, por exemplo. É aquilo, né? Como se você segue o meu canal, você sabe que para mim, alta resolução não traz benefícios audíveis, então tipo, não importa muito no final das contas ele ter suporte a qualquer, para mim, né, suporte a qualquer coisa acima de um Redbook, né, 16 bits, 44.1 kHz, mas eu acho que é o tipo de coisa que de certa forma aponta um pouco para a simplicidade do projeto. Em termos de potência, ele também não é incrível, tá? A marca diz que ele tem 64 miliwatts de saída, mas não diz a impedância, por exemplo. Então, imagino que seja 32 ohms, mas pode ser até que seja 16. E aí, no final das contas, você tem uma potência que, cara, tá entre os dongles mais simples, tipo um Meizu Hi-Fi DAC, um Meizu Blue, uma coisa assim, e os dongles mais sofisticados, né? Hoje você tem, por exemplo, sei lá, o Fio KA3, que tem 240 mW por canal, né? Então, aqui você tem uma potência mais próxima dos dongles mais simples. Eu acho que até faz sentido no final das contas você parar a pensar, porque isso aqui custa $100 e esses dongles mais sofisticados custam seus 80, 90 também. Então, assim, aqui você tem muito mais recursos, né? Então faz sentido que o que está alocado para o som seja mais comparável a dongles um pouco mais simples. E no final das contas é mais ou menos isso que parece. Mas agora vamos para o que realmente importa, tá? Que é a qualidade de som. É o seguinte. O ITX01 ele tem uma sonoridade diferente, bem diferente do meu MacBook Air M1, que é o notebook que eu uso atualmente. Mais especificamente, eu considero a saída do M1 uma saída exemplar. Tá? Ele é muito transparente, muito neutro, tá? A saída de fones do notebook é muito próxima do que eu estou acostumado com esses amplificadores e DAC chineses de qualidade, sabe? Em termos de tonalidade, assim, ele segue o mesmo caminho, que é muito transparente, muito neutro, muito aberto. E assim, sinceramente, se eu estiver usando o in-ear, cara, eu acho muito difícil diferenciar a saída do MacBook Air de um sistema dedicado, porque a saída é realmente muito boa. O ITX01 ele segue um caminho diferente, ele é um pouco mais fechado, ele é um pouco mais meio que arredondado, um pouco mais eufônico, e eu acho que você pode olhar para isso de duas maneiras diferentes. Você pode olhar para isso e pensar, putz, a saída do MacBook Air tem muito mais resolução, muito mais transparência, mas você também pode olhar para isso e pensar, pô, o ITX01 é mais eufônico, é mais musical, é mais aveludado. Eu acho que vai depender muito do teu gosto, dos gêneros que você ouve, dos fones que você usa. Para mim foi um pouco variado, tá? Assim, tinha situações em que eu estava ouvindo um fone mais aberto, por exemplo, né? Tipo um Etmotic R4 SR, e aí a personalidade do ITX01 pode até ser um pouco mais interessante. Mas na maioria dos casos eu prefiro a saída do MacBook Air, porque para mim, assim, em termos de amplificação e DAC, eu gosto de ter uma pegada mais neutra, mais transparente, tá? E ele oferece justamente isso. Aqui você tem uma pegada que é mais tipo, sei lá, a de um Core Mojo em termos de tonalidade, tá? Não, o Mojo é bem mais sofisticado, bem mais caro, mas eu quero dizer em termos de pegada, né? De um Wi-Fi Zen DAC, uma coisa assim, né? E são justamente equipamentos que eu já testei e que não curti tanto assim, justamente que eu prefiro uma coisa mais transparente. Então, é aquilo, tipo, se eu tivesse que escolher, eu certamente prefiro plugar um fone direto no meu MacBook Air do que plugar ele aqui. Mas o MacBook Air, de novo, né, a linha de notebooks da Apple, ela é, de certa forma, reconhecida por ter saída para fone de ouvido de uma qualidade muito boa. Se eu for comparar de memória, claro, o ITX01 ao meu antigo Asus ZenBook Flip S, eu acredito, tá, de novo, de memória, que a saída do ITX01 seja uma saída de qualidade mais alta, né? Então, se você usa um notebook Windows, né, ou algo mais tradicional, é muito possível que o ITX01 seja superior. Mas
Se você for usuário de Mac como eu, por exemplo, né, no caso do MacBook Air M1, por exemplo, eu prefiro a saída dele. E os 3 modos, tá? Como é que funciona? De novo, você tem o modo Hi-Fi para música, o modo para filmes e o modo para jogos. Meio que são 3 perfis de equalização ligeiramente diferentes. O para música é o padrão, tá? É basicamente isso que eu descrevi para vocês agora. O para filmes, ele aumenta consideravelmente os graves e deixa uma sonoridade mais pesadona, tá? Com mais porrada, meio que mais cinemática. Acho que faz sentido. E o modo jogos é muito interessante, cara, porque ele aumenta os médio agudos, que é justamente a região onde estão passos, por exemplo, né? Então faz com que essa região do espectro seja mais audível, mais proeminente. Eu achei a implementação interessante, cara. É aquilo, não é uma diferença dramática, tá? Entre os 3 modos, não é um negócio que você vai, sei lá... Não é uma alteração bizarra, meu Deus, que diferença. Não é isso, mas é uma pequena diferença. E que, de novo, eu achei... No final das contas, bem interessante. Essa para jogos assim, não vai fazer você escutar muito mais os passos, mas vai deixar um pouquinho mais claro. Eu acho que pode ser bem útil nesse sentido. Então, concluindo, eu achei o TX-01 um produto, de novo, uma proposta muito interessante, porque você tem um hub USB tipo C, uma coisa que faz parte da vida de muita gente, como a minha, por exemplo, né? Porém, em conjunto com uma saída para fones de ouvido de uma qualidade bem interessante. Como vocês viram, não é a saída mais incrível do mundo, tá? Ela está abaixo de um dongle, né? um DAC amplificador USB tipo C, dos seus aí 80, 70, 100 dólares. Né? Você não vai ter o desempenho desses. Aqui você vai ter algo mais alinhado com dongles um pouco mais simples, tipo um Meizu Hi-Fi DAC, um Meizu M-Blue, né? Um Kuba KD1, alguma coisa assim, né? Mas esses são dongles que justamente já têm uma qualidade consideravelmente maior do que a saída do celular que elas usam, a saída do computador que elas usam, né? Então pode ser que esse seja um cenário seu, né? E aí é muito interessante você ter um negócio que meio que assim você já tem que ter um hub USB tipo C, mas com a adição de uma saída de fones de qualidade. Bem interessante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.